Fala galera, beleza? Olha só, por que certos núcleos sociais, certos grupos sociais são marginalizados no meio em que vivemos, né? Ou ainda, né, o que é marginalização? Né? O que é que denota, o que é que caracteriza uma pessoa como marginal? Né? Um conceito aí bastante problemático, né? Porque ele tem um aporte sociológico, mas ao mesmo tempo ele pode servir como um tipo de ofensa. Então existe uma certa dubiedade dentro da própria terminologia. Sendo assim, meu nome é Tiago e eu estou vindo aqui discutir com vocês essa questão da marginalização que certos grupos sociais, certos núcleos sofrem na sociedade em que vivemos, nos tempos atuais. E o tema apresentado inicialmente foi a ideia de como se dá, né, o impacto social e a falta de representatividade desses núcleos sociais dentro da literatura. Mas como o meu âmbito de debate não é efetivamente a literatura, eu vou deixar esse espaço de lado, vou deixar que os professores, né, as professoras e vocês tenham maior liberdade para desenvolver isso. Né? Eu não sou tão competente nessa área. Vou tentar aqui puxar essa sardinha para o meu lado, que é o da sociologia e da filosofia. Vou tentar abordar esse tema dessas duas áreas de entendimento. Sendo assim, gente, quando nós falamos em marginalização, estamos nos referindo, obviamente, a certas camadas sociais que sofrem de forma muito mais precisa e objetiva com esse problema, de maneira inquestionável, digamos assim. Portanto, podemos citar os pobres e os desempregados, né? Vou tentar colocar dentro de um mesmo bloquinho, né? Pobres e desempregados, porque estão muito mais próximos dentro do que a gente vai chamar de marginalização econômica. Homossexuais, travestis e, de forma geral, a comunidade LGBTQIA+. Se eu tivesse aí uma crítica à comunidade LGBTQIA+, é justamente essa danada dessa sigla. Porque, meu amigo, tem condições não. Já apareceu outras letras aí. Então, já estou falando um termo aqui de forma atrasada e daqui a 2 anos já vai ter um monte de letras. Então, se eu pudesse citar como deveria ser citada a comunidade LGBTQIA+, deveria ser o TMH, né? Então, assim, TMH, pronto. Tudo menos hétero, né? Como já diria o Tiago Santinelli. A comunidade LGBTQIA+, e travestis, entre outros núcleos aí que se aproximam, simpatizam dessa tecnologia. Imigrantes, negros, deficientes, idosos, entre outras camadas que eventualmente podem acabar sendo inseridas aí ou contempladas, digamos assim, por esse processo. Essas camadas sociais são consideradas marginalizadas justamente porque elas são afastadas aí de contextos sociais de forma geral, culturais, políticos, econômicos. Elas são desassistidas, né, por políticas públicas, entre outros tantos fatores sociais que acabam as empurrando para as margens da sociedade e por isso são chamadas de marginalizadas. Então, assim, o termo ele tem um aporte sociológico, porém a gente muitas vezes, ou melhor, a sociedade de forma geral ofusca essas pessoas ou condena essas pessoas, acusando-as de marginais como se fosse uma simples questão de força de vontade ou de decisão, quando não é o caso. A gente sabe que quando certas camadas são excluídas ou empurradas para as beiradas de uma sociedade, elas ficam desprovidas dos mesmos meios de ascensão econômica ou caracterização ou consumo cultural, econômico, entre outros termos. Esse processo, portanto, ele aumenta as desigualdades sociais, ele amplifica esse distanciamento entre classes, etnias, gêneros, entre outros. Os indivíduos que compõem o conjunto dos marginais não escolhem tal opção, né? Não escolhem tal posição. E, na maioria das vezes, eles sofrem hostilidades, discriminação, preconceito, violência, que causam diversos problemas na vida. Então ninguém quer ser marginal, ninguém quer ser empurrado para as beiradas da sociedade. Isso é um processo social, isso é uma construção social que os força a buscar algum tipo de alento ali nas beiradas e muitas vezes em outros núcleos que sofrem com esse mesmo tipo de coisa. Buscar algum tipo de solidariedade em camadas sociais que passam pelo mesmo tipo de problema. Poderíamos até resumir esse problema dentro dessa noção de consequências gerais da marginalização, como, por exemplo, a precarização do trabalho. Então, você vai ampliando as distâncias entre camadas econômicas, entre o trabalhor, os pobres e os mais desassistidos economicamente
aquelas camadas que têm mais ascensão social e segregando núcleos de consumo dentro da sociedade capitalista em que vivemos. Desfiliação social, que significa dizer que essas pessoas vão sendo afastadas também de suas famílias, amigos e sua comunidade em geral por uma série de questões. O exemplo maior dos travestis, que por um motivo óbvio, né, às vezes por uma questão estética ou seu jeito de ser, acabam sendo condenados, né, sofrem violência física, sofrem violência simbólica, como a gente vai falar um pouquinho mais à frente, e se veem afastados de suas famílias, né? Inclusive pessoas que não necessariamente eles gostariam de se afastar, mas se afastam ali, por exemplo, da mãe, por causa do pai, ou por causa de outra parte da família, porque não se sentem ali acolhidos dentro dessas camadas, né, dentro de sua família, ou dos seus amigos, e assim sucessivamente. Porque o que acontece é que essa filiação social, de primeira instância, né, a família, os amigos, a sua comunidade, ela serve de malha de alento social. É uma malha de segurança social mínima que, nos momentos de dificuldade, pode te ajudar. Te arrumando um emprego, te sustentando economicamente, né? Te dando algum tipo de aporte. E como essas pessoas muitas vezes não encontram esse alento nas suas famílias, nos seus amigos ou na sua comunidade, elas se veem forçadas a buscarem esse apoio em outras camadas ainda mais marginalizadas, forçando-as muitas vezes a se prostituírem, a usarem drogas e coisas do tipo para tentar fugir dessa situação, dessa condição de precariedade. São pessoas esquecidas pelos programas de saúde pública, pela educação, né? Muitas delas não têm acesso à educação formal, não têm acesso questões, por exemplo, como a formação que seria necessária para ascender economicamente, e como também são esquecidas politicamente, né? Então, assim, quais são os políticos que se preocupam com essas pessoas, já que elas não formam, na maior parte das vezes, citando aqui o caso dos travestis, já que elas não formam uma grande concentração de votos, por exemplo, né? Então, assim, o pessoal se esquece mesmo e toca o dane-se para essas camadas. Restrição quase que total de mobilidade social. E o que é mobilidade social? Ascensão econômica, ascensão dentro da lógica das classes. Então, uma pessoa que não tem educação, não tem acesso à saúde, ou a muito custo não tem acesso à saúde por causa dessa perseguição, por causa dessa condenação, desse afastamento, desse distanciamento, não tem acesso à representatividade política, essa pessoa fica sem condições de ascender economicamente, de se mover dentro das camadas sociais. Mobilidade social. Então é isso, né? É esperar que alguém que não tem instrução, não tem orientação, né? Porque na prática um professor, um formador, né? Um educador, ele pode exercer esse papel de orientar, ou mesmo psicólogo e por aí vai, nessas funções que nós temos acesso aqui nas nossas escolas de maior, né, porte. Não tem saúde, ou pelo menos não tem acesso à saúde, ou orientação, saúde pública. A gente nem precisa citar, por exemplo, a questão da comunidade LGBTQIA+, mas também os pobres que às vezes não sabem o que é uma camisinha, não sabem o que são métodos contraceptivos e coisas do tipo. Você pode dizer, professor, como é que pode um negócio desse? É claro que essas pessoas sabem o que é isso vive passando na internet, isso vive passando na TV, etc. Mas é que tá, como elas são, em geral, marginalizadas economicamente, essa pessoa não necessariamente tem TV, tem um smartphone, tem internet. Então essa exclusão que, ao meu ver, é de base, fundamentalmente, mas não exclusivamente econômica, ela acaba se refletindo em outros aspectos. Ela não tem acesso à TV, não tem acesso à internet, não tem acesso a smartphone, não tem acesso a uma comunidade, família, muitas vezes amigos e coisas do tipo que poderiam lhe oferecer essa formação. Ela acaba tendo como consequência também essa total exclusão em todos os âmbitos sociais. Para tanto, sugestão aí do nosso querido professor Leonardo Queiroga de Artes e Literatura, o mão da porra! Sugestão do professor Leonardo, Pierre Bourdieu, né? Sociólogo conhecidíssimo, aí, um dos grandes ícones da sociologia contemporânea e que vai fundamentar o conceito de violência simbólica. Lembrando também que o Bourdieu, ele é esse teórico responsável pela noção de capital cultural, que está totalmente conectada à nossa proposta aqui. Ou seja, uma pessoa que não tem
condições econômicas, essa situação de precariedade econômica acaba se refletindo em outras instâncias de sua vida. Para tanto, Bourdieu fala de violência simbólica, né, que, diferentemente da violência física, que já é ruim, a violência simbólica é justamente essa que tem outras consequências, que não apenas a física. Tal violência é exercida sem coação física, mas causa diversos danos, como morais, psicológicos, entre outros. Então, a pessoa que já sofre com esse estigma de ser marginalizado, já sofre com esse estigma de ser, entre aspas, sujo, né, ou perigoso, então essa pessoa vai sendo afastada cada vez mais da sociedade. Pensa em uma situação que todo mundo aqui vivencia. Eu não vou ser hipócrita com vocês, eu também vivencio diariamente, porque todos nós estamos dentro da sociedade, a gente, no final das contas, é empurrado para esse tipo de situação. Pense numa prática que é bastante comum dentro da nossa sociedade. Ora, todos nós somos orientados a não dar carona a desconhecidos, por uma questão muito simples, segurança. E por que segurança? Porque vivemos numa sociedade muito perigosa. São incontáveis as vezes que eu, como viajo muito de estado para estado, já vi uma pessoa, geralmente pobre, pedindo carona numa estrada. Eu gostaria de dar essa carona? Gostaria. Mas por que eu não dou? Porque eu tenho medo. E por que eu não tenho medo? Porque a gente já associa esse estigma do perigo a pessoas mais pobres. E existe um sentido lógico aí. Como são pessoas que são marginalizadas, são pessoas que se veem muitas vezes forçadas a optar pelos meios não tão legais ou desejáveis para sobreviver. É uma questão lógica, é justificável? Não, mas ainda assim é uma prática que acaba se impondo à nossa própria maneira de ser. Então, da mesma forma que essa cultura, esse processo de marginalização empurra os mais pobres e desprovidos, desassistidos para as margens da sociedade, também empurra aquelas pessoas que têm um pouquinho mais de condição a se afastarem. Né? E nos força, né? Força uma classe média um pouco mais estruturada a se afastar delas, sem dar o aporte que gostaríamos de dar. Né? E vai criando essa desigualdade estrutural, econômica, política, cultural, entre todas as instâncias. E, nesse sentido, o Bourdieu ele demonstra, ele observa padrões de comportamento impostos pelas camadas dominantes quanto às suas reproduções por todos os segmentos do tecido social. Então, assim, a classe média, a classe mais alta e as classes mais em condições de sobrevivência vão se afastando e vão retratando e tratando essas pessoas que não têm tantas condições de uma certa maneira, empurrando-as para as margens de uma sociedade. Beleza, galera? Eu gostaria de falar ainda sobre um conceito com vocês, que é o de aporofobia, mas eu vou deixar para um segundo momento. Lembrando que esse conceito ele foi cunhado pela professora Adela Cortina, né, que é uma filósofa e socióloga, teórica social, aí, que trata muito sobre ética, e é uma terminologia de grande importância nos debates de ciências políticas, sociológicas, na atualidade. Vale a pena você dar uma pesquisadinha no conceito, é interessantíssimo, é muito pertinente, é bem atual e tem tudo a ver com essa questão da marginalização, porque quem sofre com aporofobia, nesse tipo de ódio ou, digamos que de um certo ranço, um processo de estigmatização contra os mais pobres e desassistidos, justamente o faz por causa desse processo que é social, histórico e assim sucessivamente. Beleza? Um abraço e falou!